Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 17 de setembro de 2020, quinta-feira, 24ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a memória de São Roberto Bellarmino, um grande santo e grande doutor da nossa igreja, que foi importantíssimo, especificamente na época em que ele viveu. Vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, começou a lavá-los com suas lágrimas. Depois, enxugava-os com seus cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca. É uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra: Simão, tenho algo para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retornou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o beijo. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em seguida, disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é esse
que até perdoa pecados. E Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Coríntios. E diz assim, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. O início diz assim, São Paulo nos fala: irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Palavras duras de São Paulo, mas São Paulo é sensacional, um apóstolo que ele fala a verdade, ele não se importa, doa quem doer, ele fala a verdade, ele fala a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E como São Paulo está nos falando aqui, meus irmãos, não adianta a gente pegar as Sagradas Escrituras, a gente pegar a Bíblia, a gente ler o Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de salvação, é a palavra de salvação. A gente lê e depois esquecer de tudo, não viver. Não adianta nada, irmãos, não adianta nada. Você dizer que é cristão, você dizer que é católico, é de missa dominical, é pastoral, é acampamento, é tudo, né? Mas não guarda a palavra. A palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. O que adianta? Não vive. Se não guardar, não vai viver. É um processo, irmãos, é um processo. Primeiro você tem que ler. O primeiro passo é ler. O segundo passo é entender a palavra. E o terceiro passo é guardar. E guardar onde? Guardar no coração. Guardar no coração. Guardar no coração significa não esquecer. Temos que gravar a palavra de Deus. Temos que gravar o Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração, porque só assim vamos viver. Porque o que está no nosso coração a gente não esquece. O que a gente é apaixonado, a gente não esquece. O que a gente ama, a gente não esquece. Temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Temos que nos apaixonar por Jesus Cristo. Pelo Evangelho de Jesus Cristo. Guardar no coração cada palavra desse Evangelho. Porque é só assim que vamos conseguir viver. Viver plenamente a nossa fé. E qual é a nossa fé? No que a gente acredita? Diz os próximos versículos agora. Vamos perguntarem, qual é a sua fé? No que você crê? No que você acredita? A gente fala, a gente responde, a gente pode falar o credo, que a gente reza todo santo dia. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. E aí vai. Até a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém. Paulo fala aqui nos próximos versículos. Com efeito, e esse credo é um credo específico que só a nossa igreja tem, só a igreja católica tem, só a igreja de Cristo tem esse credo. Professa essa fé. São Paulo fala, com efeito, transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é um resumo que a gente pode aplicar ao credo. Né? Se a gente quiser falar o credo todo para dizer o que a gente acredita, a gente fala simplesmente isso então. Eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E mais, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, tudo isso segundo as Escrituras. Ou seja, irmãos, nós professamos, nós acreditamos na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne. Não vou aprofundar muito nesse tema da ressurreição agora, porque amanhã a gente vai falar disso na primeira leitura. O evangelho de hoje é grande. Amanhã é curtinho, então vai dar para falar mais da primeira leitura. Então, continuando. Depois de ressuscitado, Cristo apareceu a Cefas. Cefas é Pedro, São Pedro. Depois aos 12, aos apóstolos. Mais tarde apareceu a mais 500 irmãos, ou seja, Jesus Cristo ressuscitado apareceu a 500 discípulos de uma vez só. De uma vez só. E São Paulo nos fala, por último apareceu a mim também, como um abortivo. Olha a humildade de São Paulo. E ele continua, na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo,
porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu persegui a igreja de Deus. Meu irmão, São Paulo era o maior dos apóstolos. São Paulo, o que mais pregou, o que mais evangelizou. A gente está aqui hoje meditando a palavra de Deus por causa de São Paulo. Que nós éramos pagãos, nós não somos da descendência carnal de Israel. Né? Nós somos da descendência espiritual de Jesus Cristo. Co-herdeiros de Cristo no espírito, não na carne. Nós não somos judeus, não somos israelitas. Não, todos nós éramos pagãos. E estamos aqui meditando a palavra hoje porque São Paulo evangelizou os pagãos, nós. Mesmo assim, a humildade de São Paulo se considera o menor, o pior de todos. Que ele mesmo diz, o pior, o principal, o pior pecador de todos. Meus irmãos, temos que nos espelhar nesse homem. Temos que nos espelhar em São Paulo. Temos que olhar para nós e dizer, eu sou o pior pecador de todos. Eu sou o pior. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pela minha miséria, pela minha ruindade, pela minha perversidade, pela minha maldade. Aqueles pregos nas mãos, nos pés, aquele lado aberto, é por minha causa, é pelos meus pecados. Temos que entender isso, irmãos. E São Paulo continua. É pela graça de Deus que eu sou o que sou hoje. Pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu continuaria sendo aquele lixo que eu era. Aquele estrume que eu mesmo disse. Antes da graça de Deus, tudo era estrume, eu era estrume, tudo que eu tinha era estrume. É a graça de Deus que eu sou o que sou hoje. São Paulo continua. A sua graça para comigo não foi estéril. Prova é que tenho trabalhado mais que todos os outros apóstolos. Não própria, olha a humildade, continua com a humildade. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, não sou eu que faço, é Deus. Eu sou só um instrumento. É a graça de Deus que age em mim. E que me leva a pregar, me leva a evangelizar. Não sou eu, é Deus. É a graça de Deus. Meus irmãos, tem uma coisa que é certo. É certo. Falando de Deus, das coisas de Deus, na Sagrada Escritura, em toda a história da igreja. Uma coisa que é certo, é que Deus resiste aos soberbos e orgulhosos, mas Ele enche de graça, Ele cumula de graças, Ele exalta os humildes, levanta os humildes lá no alto. São Paulo, como eu já disse, foi, sem dúvida alguma, o maior dos apóstolos. Por quê? Porque ele não se considerava nada. Ele se considerava um lixo, ele se considerava o pior dos apóstolos, o menor, o pior dos pecadores. E São Paulo termina. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado. E é isso o que creste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Evangelho agora. O Evangelho de hoje que está em Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Vamos resumir o Evangelho de hoje, não, que é grande, então não vamos ler tudo, não, vamos resumir. Então, o Evangelho de hoje, Jesus vai almoçar, jantar. Eu não sei exatamente, porque não fala. Deixa eu ver, aqui fala refeição, tá vendo? Eu acho que nem o evangelista sabia se era dia, se era noite. É refeição, então a gente não sabe exatamente se foi janta ou se foi almoço. Portanto, a gente foi lá fazer uma refeição na casa de um fariseu. Nos dias, ele entrou na casa do fariseu e sentou-se na mesa. E naquela cidade havia uma mulher que era pecadora. Todo mundo sabia que a mulher era pecadora, ou seja, a mulher vivia na vida errada, fazendo coisa errada, e todo mundo sabia que ela fazia coisa errada. Mas sabe que eu, pessoalmente, admiro muito mais os pecadores públicos, sabe? Porque eles são sinceros, é verdade. Aquilo que a gente está vendo é eles ali. Eles não fingem, né? Eu acho muito mais lindo ver um pecador público do que, entre aspas, né? Por favor. Do que uma pessoa que vive dentro da igreja, aparenta estar em Deus, aparenta fazer tudo certinho, mas por fora, às escondidas, faz tudo errado. Vive uma vida completamente longe de Deus, fazendo todo tipo de coisa errada, às escondidas, né? Às escondidas. Ninguém sabe, só Ele e Deus. Então, isso eu acho muito pior. Se for para comparar, então, pecador público é muito mais verdadeiro, né? Pelo menos. Aquilo que João, né, falou no Apocalipse de São João.
inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Deus, ele aceita frio e quente. Agora, mordo ele vomita. Né? O pecador público é o frio. Na hora que a pessoa vai dar um estalo, ela vai acordar. O pecador público, a gente pode aconselhar, a gente pode tentar ajudar. A gente está vendo ali que a pessoa está no erro, a gente pode ir lá falar, aconselhar. Agora, a pessoa está, né, aparência de santo, aparência de pessoa justa, de pessoa em Deus, e todo tipo de coisa errada por fora, escondidas, aí é difícil ajudar uma pessoa assim. Por favor, não vão entender de tudo o que eu falei, não. Eu não estou dizendo que eu concordo com a pessoa pecar, não. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam, né? Ninguém... Pelo amor de Deus. Tanto é que eu tenho certeza que Jesus compartilha da minha visão. Tanto é que ele preferia muito mais os pecadores públicos do que os fariseus, né? Que se achavam os santos, os justos. Claro, Jesus não concordava com o pecado. Sempre que ele perdoava alguém, ele dizia, vai, não peques mais. A gente se perdeu do evangelho. Desculpa que eu fui aqui, foi. Vamos voltar para o evangelho. Então, Jesus foi fazer uma refeição na casa de um fariseu. Aí uma pecadora soube que ele estava lá e correu lá para a casa do fariseu para encontrar Jesus. E ela levou, que diz a palavra, que ela levou um frasco de alabastro. Alabastro, eu nem sei o que é isso. Está dizendo que é um perfume aqui, um perfume que eu acho que devia ser muito caro. Colocou aos pés de Jesus, chorando, começou a lavar com as lágrimas os pés de Jesus. Chorando aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela. E depois os enxugou com os cabelos. E depois pegou aquele perfume caro de alabastro e derramou aos pés de Jesus. Essa é uma demonstração claríssima de amor, de entrega total. Essa pecadora aos pés de Jesus. Essa mulher, essa pecadora, ela não estava derramando só lágrimas e perfume aos pés de Jesus. Ela estava derramando a vida dela. Estava derramando a vida dela aos pés de Jesus. A gente não sabe ao certo quem era essa mulher. Quem é essa mulher? Mas a tradição interpreta, nós interpretamos que é Maria Madalena. Sabe que Maria Madalena era uma prostituta. Então, muito provavelmente, esse perfume caro, ela conseguiu trabalhando, fazendo coisa errada. Esse perfume caro que ela usava, provavelmente para se perfumar, para fazer coisa errada. E agora está pegando esse perfume caro e derramando todo aos pés de Jesus. Ou seja, está entregando todos os seus pecados, toda a sua miséria, toda a sua vida errada aos pés de Jesus. É isso que temos que fazer, irmãos. Nós também temos que se espelhar nessa pecadora. Temos que nos entregar inteiramente, por completos, aos pés de Jesus. Todos os nossos pecados, toda a nossa miséria, todos os nossos erros, nossas faltas, nossas culpas, entregar tudo aos pés de Jesus. Diz a palavra que o fariseu ficou incomodado. O fariseu diz que se esse homem, pensou consigo mesmo, né? O fariseu pensou, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher aí, que tipo de mulher é isso aí que está tocando nele. Essa mulher é uma pecadora. Então, Jesus ouviu os pensamentos de Simão, né? Jesus tinha esse dom. E disse, Simão, tem uma coisa para te falar, uma história para te contar. Simão falou, fala, mestre. Jesus falou, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 moedas, outro devia 500 moedas. Como ambos não tinham com que pagar o credor, ele perdoou ambos. Qual deles, qual dos devedores vai amar mais aquele credor? Simão respondeu, certamente o que devia 500. E Jesus respondeu, julgaste bem, Simão. Para avançarmos no Evangelho, vamos explicar essa parte aqui. Meus irmãos, nós somos esses devedores. E Deus é o credor. Ou seja, nem a menor ofensa, o menor pecado venial, o menor pecado de pensamento que a gente comete contra Deus, a gente pode pagar. A menor ofensa que a gente faz contra Deus, a gente não pode pagar, não pode. Não tem medidas. Tem medida. Porque Deus é majestade, é santidade infinita. E como que nós, pecadores, vamos fazer algo para reparar os nossos pecados, nós que temos uma miséria infinita diante de Deus,
que é santidade e majestade infinita, não tem como a gente pagar pelos nossos pecados. Por isso que o próprio Deus se encarnou em Jesus Cristo e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Então, tanto o menor quanto o maior dos pecados, nós não temos como pagar. Não temos. Nem quem ofende a Deus gravemente todo dia e está há anos ofendendo gravemente, nem a quem está se esforçando para viver na santidade, cometendo o mínimo de pecados veniais possível. De Deus, ambos são pecadores e não tem como pagar os seus pecados. Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, todos. Tanto os mortais como os veniais, tanto os mais graves quanto os mais leves. Continuando o Evangelho. Voltando para a mulher, Jesus disse a Simão: está vendo essa mulher aí? Está vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Meus irmãos, eu sei que isso não é costume nosso, mas para os judeus, oferecer água para lavar os pés era de praxe. Era algo rotineiro. Para fazer isso com uma visita, era norma, era obrigação. Não tinha discussão se gostava ou se não gostava da pessoa. Isso era de praxe. Era da lei deles, a lei de educação lá. Nem isso ele fez para Jesus. Será que ele esqueceu, né? Ou será que ele queria mostrar que não estava se importando muito com a visita de Jesus? Tava muito. Ele não gostasse muito de Jesus, queria demonstrar isso. Sei. Jesus continua. Não me deste o beijo. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Mas irmão, era outra coisa que era de lei. Naquela época era de lei. Chegava a visita na sua casa, você tinha que beijar aquele beijinho de rosto, sabe? Aquele beijinho de rosto no ar, sabe? Então, era de lei isso. E nem isso ele fez em Jesus, nem isso. Nem esse beijinho no ar assim, bochecha encostando, sabe? Beijinho no rosto assim. Nem isso ele deu em Jesus, nem isso, nem o beijo. Porém, esta mulher que tu julgas pecadora não para de beijar os meus pés. Em nenhum momento está dizendo que ela não era pecadora, que ele estava errado, não. Ela é pecadora sim, ela era pecadora sim. Mas a questão não é essa. A questão é que não devemos julgar, isso só cabe a Deus. Jesus continua: não derramaste óleo na minha cabeça, porém ela ungiu os meus pés com o perfume mais caro que ela tinha. Coisa que era de praxe, derramar óleo na cabeça do convidado. Era de praxe, de praxe. Tanto quanto lavar os pés na bacia, tanto quanto dar o beijinho no rosto, assim, de bochecha, um beijinho no ar. E passar um óleo na cabeça do convidado, né? Um óleozinho assim, só pra um cheirinho bom, né, e tal. Nem isso ele fez, nem fez nada. Fez nada com Jesus, nada. Simplesmente nada. Não seguiu protocolo nenhum. Protocolo que era de praxe, que era lei, para qualquer convidado, qualquer visita que fosse à sua casa, a gente tinha que fazer essas três coisas. Ele não fez nada com Jesus. Jesus continuou: por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas eu não estou dizendo que vocês têm que. Não estou querendo fazer vocês odiarem o tal do Simão, não. Estou dizendo que o Simão era ruim, era pecador. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Calma. Olha, o Simão provavelmente era um homem justo, sim. Homem justo, seguia as leis, tudo certo, né? Recebeu Jesus. Provavelmente era um homem justo. O problema não é a justiça de Simão, o problema é a falta de humildade, é a presunção de achar que não precisa de Deus, que você por si só basta. Olha o contraste com a primeira leitura de São Paulo. São Paulo dizendo: eu sou um lixo, eu sou um verme, eu sou o pior dos piores, o menor dos menores. Só a graça de Deus que me sustenta, só a graça de Deus que me leva a pregar e evangelizar. Eu sou vivo por Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Olha o contraste de São Paulo com Simão, tá vendo? O homem, Simão, podia até ser justo, mas ele se considerava justificado por si mesmo. E não acreditava na graça de Deus, não acreditava, achava que ele mesmo se bastava. Achava que ele conseguiu o céu pelos próprios esforços dele, né? Pela própria justiça dele, ele conseguiu o céu. Não por causa de Jesus, não por causa de Deus, não por causa dele mesmo. O próprio Jesus fala no Evangelho, provavelmente esse homem não tinha muitos pecados. Não tinha muitos pecados, não, era quase justo mesmo. Só o que faltou é a humildade, né? Irmãos, a humildade é tudo. Sem humildade não somos nada. A gente leu em 1 Coríntios 13, na liturgia passada, quem é soberbo, quem é orgulhoso, não está amando. Se não está amando, não está tendo caridade, não está tendo amor. E se não tem amor, não tem caridade, não tem nada. Quem é soberbo, quem é orgulhoso, não tem humildade. Se não tem humildade, não está tendo caridade, não está tendo amor, não está tendo nada. Essa pecadora, essa mulher, que provavelmente Simão não tinha, né, os pecados, tantos pecados numerosos e graves que ela tinha, a mulher se prostrou aos pés de Jesus e derramou sua vida.
aos pés de Jesus. Enxergou o seu pecado, a sua miséria, entregou aos pés de Jesus. Coisa que o Simão não fez. Os numerosos, os grandes, os enormes pecados daquela mulher, os gravíssimos pecados daquela mulher, foram todos perdoados pela infinita misericórdia de Deus. Infinita misericórdia de Jesus. Diz o responsório de hoje: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Salmo 117, salmo de hoje. Quanto aos pecadinhos, né, leves, veniais de Simão, não sei se foram perdoados não, né, porque demonstrou muito amor a Jesus, não demonstrou, pediu perdão, não, então não sei se foram, esses pecadinhos foram perdoados. Talvez o Simão teve que passar uma boa estada no purgatório antes de entrar no céu, né? Se é que entrou, né, vai saber. Irmãos, resumo do evangelho de hoje, temos que ter gratidão, amor, paixão por Jesus. Agradecer todos os dias tudo que Jesus fez na nossa vida. Porque se somos o que somos hoje, é por graça de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.